E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para liberar teologia e hoje eu queria fazer uma reflexão sobre algo muito interessante. Vem cá, você já parou para pensar que dos últimos anos para cá parece que o discurso da igreja, o discurso teológico, o discurso que nós estamos ouvindo dos nossos púlpitos parece ser irrelevante para a sociedade? Você já parou para pensar também de igual modo que muitas vezes a nossa linguagem parece ser incompreensível para as pessoas fora da igreja? Então é justamente sobre isso que eu queria refletir com vocês hoje. Eu queria refletir com vocês sobre a irrelevância do discurso teológico atual. Solta a vinheta e vamos lá. Bom pessoal, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é a respeito da formação continuada. Esse termo ele é muito adequado, muito conhecido e muito aplicado no contexto da educação, no dia a dia do professor. E esse termo ele deveria também ser muito utilizado no nosso meio. Mas você pode me perguntar, qual o motivo de uma formação continuada para o teólogo? Bem, é para evitar, por exemplo, o uso excessivo de jargões, o lugar comum, o preconceito e outras coisas mais que nós ouvimos diariamente nos nossos cultos, nas nossas reuniões, na escola, enfim. Para evitar esses erros, é recomendável que o teólogo ele tenha uma formação continuada, tá certo? Então, somente assim ele poderá ter elementos para que o seu discurso seja relevante para os dias atuais. E eu falo ser relevante para os dias atuais como sendo algo importante, porque nós temos muitas mazelas na nossa sociedade que carecem de uma resposta, carecem de um embasamento para que as pessoas tomem decisões, para que as pessoas consigam viver de maneira mais organizada. Então a teologia tem sim condições de dar uma resposta a essas questões, mas para se fazer isso é necessário que o teólogo tenha uma formação continuada. Bem, isso que eu falei pode parecer algo de outro mundo, isso pode soar estranho, pode soar como um pensamento da carne, pode pensar como algo completamente ridículo para alguns. O que é que você me diz sobre isso? Não sei. Tem certeza que você não tem nada a declarar? Não sei. Olha lá. Pois bem, eu queria citar que existe a necessidade dessa formação continuada, mas em muitos casos ela se torna inviável porque muitas pessoas têm preconceito ao saber. Então, preconceito ao saber, que eu me refiro, é aquela velha história do isso é somente teoria, isso é conhecimento sem relevância, enfim, essas frases batidas que nós ouvimos diariamente. Mas eu queria afirmar que nós, como teólogos, como pensadores, como líderes, nós não devemos cair nesse erro brutal. Muito pelo contrário, nós temos que evitar o preconceito ao saber para não estarmos trilhando para o pragmatismo, para métodos que somente buscam número, crescimento financeiro e etc. Então nós precisamos acabar com esse preconceito, esse medo ao saber, ao teologar. Então isso é uma coisa salutar se utilizada da melhor forma possível, como nós estamos tentando propor nesse vídeo. Nós devemos evitar o preconceito ao saber. Muito pelo contrário, é bem recomendável que uma pessoa que estuda teologia, que tenha certa influência na igreja, que gosta de trabalhar com a liderança, que ela tenha sim uma vida de estudos regrada, ela tenha um programa de estudo semanal, diário, para poder crescer e evitar esse preconceito e cair nas mazelas do pragmatismo, tá bom? Avançando no decorrer desse nosso percurso, eu queria citar para vocês a importância do conhecimento específico para quem teologa. Por quê? Porque muitas vezes o discurso que nós estamos proferindo
ele está totalmente desconexo com a realidade. Por quê? Porque nós estamos fechados em um gueto, tá certo? E esquecendo que existe a realidade lá fora. Nós estamos muitas vezes fechados na Torre de Marfim e esquecendo que existem pessoas que carecem de respostas da nossa parte. E uma forma de fazer isso é o estudo da história, pelo menos a história cristã, um conhecimento sólido da teologia, ter acesso às línguas originais nas escrituras e também, por que não, sempre um avanço na academia por parte dos líderes, dos teólogos, né? Muito importante você ter uma formação específica nessas áreas. Então, por que não você estudar, você se formar, enfim, isso só vai melhorar o nosso discurso para que esse seja, sim, relevante para os nossos dias. Outro ponto que eu queria tocar é a questão da contextualização adequada. Você já percebeu que muitas vezes pregadores, teólogos, escritores, conferencistas, eles falam uma linguagem que é acessível a pouquíssimas pessoas? Isso pode ser pela questão da linguagem que é técnica, ou também pode ser por uso de jargões, o famoso teologuês, o famoso evangeliquez. Então, assim, as pessoas não compreendem muitas vezes. Por exemplo, você chega para um grupo de pessoas e você fala de infralapsoriano e supralapsoriano. Assim, a pessoa não vai saber o que é que você está falando, entende? Então, é uma linguagem específica, um termo técnico que carece de clarificação, de exemplos práticos, enfim, de uma linguagem acessível às pessoas, certo? E por outro lado, nós precisamos entender que a mensagem ela só se torna relevante para os dias atuais se ela for compreensível. Então, se você usa termos como, por exemplo, regeneração, como, por exemplo, o esvaziamento, enfim, termos técnicos, termos próprios do teologuês, do evangeliquez, então você precisa explicar isso para as pessoas, tá bom? Bem, outro ponto que eu gostaria de tocar é a questão do teólogo como um homem do seu tempo. Pessoal, veja só, hoje o que você mais vê em fóruns de discussão, em escolas dominicais, em livros, em palestras, são pessoas utilizando citações, o discurso de certos teólogos do passado, como Agostinho, Tomás de Aquino, Calvino, enfim, pessoas do passado, e fazendo uma espécie de Ctrl-C e Ctrl-V nos dias de hoje. Bem, você precisa entender que o teólogo é um homem do seu tempo. Então essas pessoas refletiram sobre as mazelas dos seus dias, deram respostas às questões dos seus dias. E hoje, como é que deve ser nossa postura? O teólogo hoje, ele deve ser um homem com o pé nesses homens, no discurso que eles fizeram, tá bom? Então, alicerçado na rocha dos discursos desses homens, mas também com o outro pé vendo a nossa realidade, tá certo? Antes de você colocar o discurso de Melancton, de Calvino, de Lutero para os dias de hoje, você primeiro precisa entender o que esses homens fizeram, como eles responderam e talvez utilizar essa metodologia para aplicar a resposta para hoje, tá bom? Então evite essa questão de Ctrl-C e Ctrl-V, porque o teólogo ele deve ser um homem do seu tempo. As pessoas carecem de respostas hoje e a teologia pode contribuir muito bem. O discurso teológico ele só será relevante se o homem que o profere dialogar com o seu tempo, mediante uma interpretação adequada da realidade e a aplicação correta das verdades teológicas para ela. Bem, pessoal, estamos chegando ao final dessa breve reflexão e se você gostou, deixe o seu joinha aqui embaixo do nosso vídeo, compartilha, deixa também o seu comentário, isso é muito importante para nós. E em breve estaremos aqui de volta com Teologia Liberada, percorrendo o caminho das pedras da teologia. Até a próxima!